Três destaques da 15ª aula da Reuniversidade X. Primeiro, algumas das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos foram: gostaria de poder revelar muito mais, mas vocês não têm evolução para compreender. Jesus está dizendo que há tempo para cada revelação. Por exemplo, se os discípulos soubessem que demorariam 2000 anos para Jesus voltar, não teriam força emocional para suportar as perseguições e mortes que ocorreriam em seu tempo. Segundo destaque, em João 17 temos o clamor de Jesus: eu quero uma igreja. Unidade, uma. A igreja é a presença de Jesus num corpo plural. A palavra igreja é sinônimo de três prefixos: EDD, EKK e X. É por isso que nós, das escolas de Jesus, utilizamos o nome X, que significa chamados para fora. Nós abandonamos o sistema religioso formado por templos e vivemos como igreja, substitutos do Mestre, seguindo, portanto, a missão da verdade do Evangelho original. Terceiro destaque: quando Jesus é preso, Pilatos, líder romano, fica sem entender o motivo, porque ele era conhecido como rei dos judeus, mas foi entregue pela liderança judaica. Nesse contexto, o mestre diz a ele: o meu reino não é deste mundo. E Pilatos rapidamente percebeu que Jesus estava sendo vítima do sistema religioso. O mestre, por sua vez, observou a sinceridade de Pilatos e por isso lhe revelou que era um rei espiritual. Pilatos então tenta induzir o povo a soltar Jesus, já que na época de Páscoa era comum libertar um prisioneiro. Mas a liderança judaica clamou que soltassem o assassino Barrabás. Observe que Pilatos, sendo pagão, intercedeu para que Jesus não fosse assassinado. Com tristeza, ele mandou açoitar Jesus, segundo mandava a lei. Pilatos tomou essa atitude a fim de contentar os religiosos e fazer com que desistissem da patifaria de matar Jesus. Apesar disso, quiseram crucificá-lo. E Pilatos disse: não há base constitucional para a pena de morte nesse caso. E ainda acrescentou: se quiserem fazer essa barbaridade, vão e façam vocês. Na sequência, Pilatos diz a Jesus que tem autoridade para soltá-lo, mas o mestre se entrega por amor e isenta Pilatos da culpa, que era dos religiosos que o entregaram para a morte. E veja quão maldosos e conspiracionistas eles eram. Chegaram a ponto de fazer ameaças a Pilatos de denunciá-lo ao imperador César, caso ele soltasse Jesus. Ou seja, uma hipocrisia, pois eles não eram leais a César, tanto que esperavam um Messias que os livrasse do poderio de Roma. Após a crucificação, Pilatos ordena que seja colocada uma placa na cruz, escrito Rei dos Judeus, o que enfureceu os religiosos. Portanto, Pilatos, sendo um líder poderoso, reconheceu Jesus como Messias. Por fim, como já estudamos, a pena de morte através da crucificação era comum naquele tempo, assim como era o enforcamento na Idade Média. O que mais doeu em Jesus não foram os açoites, os espinhos ou a cruz, mas a ingratidão do seu próprio povo que nunca o compreendeu.